Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, ouvintes da Futura FM, bom dia Itajubá, mais uma vez estamos aqui juntos, diretamente da Rádio Futura FM 106,9, com o programa Nos Bastidores da Política com o Tenente Melo. Hoje o nosso programa é um pouquinho diferente, estou gravando aqui da minha casa, esse programa ele é gravado, então infelizmente o nosso ouvinte não vai poder participar diretamente do programa fazendo suas perguntas, mas nós vamos tentar ser o mais didático possível. Hoje nós temos um convidado mais do que especial. Nós vamos entrevistar hoje, aqui no nosso programa, o subsecretário de Desenvolvimento Regional do Governo de Minas, Dr. Douglas Cabido. Ele que é um dos integrantes do comitê que coordena lá o plano Minas Consciente diretamente de Belo Horizonte. Então ele vai tirar dúvidas nossas, tecnicamente vai explicar para nós o que é esse programa, por que ele afeta tanto o nosso dia a dia. Quem acompanhou aí ao longo dessa semana, nossa cidade passou aí por uma série de conflitos de interpretação, adere, não adere, abre, fecha, abre academia, fecha academia, abre salão de beleza, fecha barbearia. Então, por que isso está afetando tanto a gente? Isso é importante nós entendermos tecnicamente, ouvir de quem que criou o programa, de quem participa das decisões lá de Belo Horizonte e afeta a gente aqui no sul de Minas. Então, nosso programa hoje ele é gravado, repito, por essa razão. Fizemos essa entrevista, eu aqui de casa, o Douglas Cabido lá do seu gabinete em Belo Horizonte, para que pudéssemos levar até você, nosso ouvinte, as informações de maneira clara, tecnicamente explicando qualquer dúvida que a gente possa ter. Então, acompanhe conosco que hoje nós vamos falar sobre Minas Consciente aqui no nosso programa. O que é esse plano do governo que tanto tem se falado aqui na nossa cidade? Temos aí novidades, né? Já está todo mundo sabendo. Ontem, quinta-feira, a Prefeitura divulgou nas suas redes sociais, depois que o governo de Minas já tinha postado as mudanças de restrições. Então, academias, salão de beleza, barbearias voltam a funcionar a partir desta sexta-feira hoje, até 19 horas. Não é o que a gente queria ainda, evidentemente, mas já é um avanço. Temos que analisar dessa forma. Tem as restrições, horário marcado. E agora, para o final de semana, começando a valer a partir de hoje, sexta-feira, também valendo para o sábado e para o domingo, os restaurantes que estão com restrição também de funcionar até às 19 horas, poderão funcionar até às 22 horas, em razão aí da data do Dia dos Namorados, que é um momento importante para alguns setores do comércio, principalmente aí restaurantes, salão de beleza e afins. Então vamos conversar bastante sobre isso, vamos também conversar sobre o que aconteceu aí durante a semana na Câmara Municipal, e eu conto com a sua participação, acompanhando aqui as informações que vamos passar para vocês. Repito, você que está começando a acompanhar o programa agora, o programa hoje é gravado, então não teremos a participação ao vivo dos nossos ouvintes. Espero que você compreenda isso, mas vamos ter aí muita informação para passar. Vacinação, como é que está a vacinação em Itajubá? Já passamos de 25.800 pessoas, aqui é a atualização que eu estou vendo aqui no site da Prefeitura, já passamos de 25.800 pessoas vacinadas na nossa cidade, e estamos vacinando agora os professores também. Que bom que a classe dos professores, e está começando aí pelos professores da educação infantil, né, a vacinação, mas já está começando, isso é um bom sinal. Ontem, quinta-feira, por volta das 3 da tarde, saiu uma decisão lá em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, falando que as aulas podem retornar. Que aulas? As aulas presenciais das escolas do Estado. Então, é muito provável que nós tenhamos aí novidades aí nos próximos dias sobre a volta às aulas presenciais no Estado de Minas. O primeiro passo foi dado em relação às escolas estaduais. Se isso vai se estender para as escolas particulares e municipais, a gente vai acompanhar os desdobramentos ao longo dos próximos dias. Ontem, quinta-feira, nós tivemos também aqui na Câmara de Itajubá uma reunião da Comissão de Educação, que é presidida pelo vereador Rafael Rodrigues. Eu sou membro da comissão, participei, mas
praticamente todos os vereadores participaram da reunião, né, dessa última quinta-feira, porque foi uma reunião onde nós contamos com a participação de mães, né, pais, representantes de pais e mães de alunos das escolas particulares de Itajubá. Eles estão organizados num movimento para pedir a reabertura das escolas, que os filhos possam retornar às aulas presenciais. É lógico que isso é facultado, né? Quem quer voltar à aula presencial volta, quem quer continuar no ensino remoto permanece. É o que a gente chama de, algumas pessoas chamam de sistema híbrido, mas há uma movimentação aí forte dos pais e mães de alunos das escolas particulares para que as aulas retornem, as aulas presenciais retornem. Pude falar com eles sobre isso, como professor que sou, tenho aí desde março do ano passado que eu não posso ver meus alunos presencialmente, as aulas só remotas, mas a gente sabe dos prejuízos que esse tipo de decisão tem causado para a nossa molecada, principalmente o pessoalzinho ali, molecadinha que está na fase de alfabetização. O prejuízo é muito grande, porque eles têm uma fase certa para aprender a ler e escrever. Se passa dessa fase, o aprendizado não tem o mesmo rendimento. Isso aí já são estudos consolidados. E os pais são preocupados com isso, né, justamente com essa preocupação. E a gente comunga e apoia essa movimentação. Nós estávamos em plena reunião da Câmara quando tomamos conhecimento dessa decisão tomada pelo Tribunal de Justiça favorável ao retorno das escolas estaduais. Aí você, ouvinte, pode perguntar, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Né? A escola estadual é uma coisa, a escola particular são outra. Sim, mas cada movimento nesse sentido, cada decisão jurídica que se toma no sentido de favorecer o retorno às aulas, é uma ferramenta a mais para ajudar naqueles movimentos, naquelas pessoas que estão organizadamente tentando alcançar esse objetivo, que é o retorno às aulas presenciais também. Então, uma decisão que afeta as escolas estaduais pode ser usada como referência para auxiliar numa decisão também que afeta as escolas particulares, por exemplo. A Prefeitura de Itajubá, para você ouvinte ter conhecimento, tomou uma decisão de orientar os professores a retornar às escolas. Os professores, por enquanto. Para que da escola eles possam tirar dúvida de alunos que queiram ir lá em momentos esporádicos, agendado, possam orientar, porque os pais estão com dificuldade, né, de orientar os seus filhos, de ensinar os seus filhos de casa. Perfeitamente compreensível. Não basta saber ler para ensinar alguém a ler. Você tem que ter formação para isso, tem toda uma técnica para isso. Por isso, nossos professores, com todos os seus anos de experiência, com formação para isso, com cursos de qualificação cada vez mais exigentes para isso, é que tem essa habilidade para ensinar nossos pequenos a ler e escrever. Então, a Prefeitura tomou essa decisão de pedir para que os professores retornem para as escolas, ainda sem alunos, uma vez que a gente está na onda vermelha e as aulas não podem ser retornadas, as aulas presenciais não podem retornar. E aí houve uma movimentação, o pessoal do sindicato entrou na justiça para impedir esse retorno dos professores. A prefeitura ganhou na justiça e aí então eles recorreram em segunda instância. Não sei ainda qual é a decisão que foi tomada em segunda instância, mas isso aí a gente observa que há uma discussão jurídica em qualquer decisão que tem sido tomada. E isso aconteceu aqui em Itajubá também, ao longo dessa semana. Vamos recordar aí, quando na quinta-feira, lá, Corpus Christi ainda, nós nem tivemos o nosso programa aqui na semana passada por conta do feriado de Corpus Christi, mas houve uma decisão vinda lá do governo do estado que alterava as restrições da onda vermelha para a nossa macro-região aqui do sul de Minas. O que aconteceu? Com aquela decisão foram proibidos o funcionamento, ficou proibido o funcionamento de academias, de salão de beleza, de barbearias, e os restaurantes ficaram restritos para funcionar somente até as 19 horas. Depois disso, só delivery. Isso aí causou um grande transtorno, porque muitos dos representantes, proprietários de academia, de salão e barbearias estão já no seu limite. Não conseguem mais manter essas atividades em funcionamento, pagando os seus funcionários em dia e pagando as suas dívidas. Afinal, boleto não tem quarentena, né? Boleto não tira quarentena. E houve todo esse transtorno, e cada um tentou resolver da sua maneira. Eu participei na quinta-feira, quando eu tomei conhecimento, fiz contato com o prefeito. Na sexta-feira mesmo, estive na prefeitura, sexta-feira, lá na semana passada,
Estive na prefeitura junto com o vereador Rafael, conversamos muito com o prefeito, com o doutor Nilo também, o vice-prefeito. Nós tínhamos um entendimento diferente da equipe jurídica da prefeitura de interpretação, né, do que pode, o que não pode, é obrigado, é facultativo, enfim. A Câmara também se posicionou de forma contrária a isso, através do presidente, do seu presidente, o vereador Robson Vaz. Então houve todo esse debate jurídico aí, do que pode e o que não pode. O que está causando isso, na verdade? Nós vamos conversar bastante sobre isso com o Douglas Cabido daqui a pouquinho, quando ele entrar ao vivo aqui, quando ele está conosco aqui na entrevista. O que está causando, na verdade, isso? Esses questionamentos, essas dúvidas jurídicas. O fato de algumas cidades estarem aderindo ao plano Minas Consciente, outras não estão aderindo. Então você vê uma diferença de tratamento. Em Itajubá, fecha a academia, Maria da Fé, o salão de beleza está aberto, Pouso Alegre, a escola está funcionando, Varginha outra coisa, Alfenas outra coisa, enfim, essa diferença de tratamentos que está acontecendo é que gera todo esse conflito e as pessoas precisam de uma resposta. Essa instabilidade das decisões afeta e não deixa ninguém trabalhar, porque você precisa de um mínimo de segurança para poder se planejar. Então, a semana toda foi tomada com essa discussão, a decisão alterada das restrições aconteceu na manhã desta quinta-feira. Na quarta-feira mesmo, nós divulgamos um vídeo nas nossas redes sociais informando as pessoas, até para que pudessem dormir um pouquinho mais tranquilas, né? Avisando, olha, vai acontecer amanhã, na quinta, as novas alterações aí, e de fato se confirmou, graças a Deus, a gente tem muita responsabilidade com as informações que repassamos para você, ouvinte, ou que repasso também nas minhas redes sociais para aquelas pessoas que me acompanham. Por isso a gente tem a alegria de ter aí uma audiência fiel ao nosso programa e de pessoas que usam o nosso programa como referência de informação. A gente sempre se baseia em fatos, em dados corretos, concretos, para poder divulgar as informações de interesse da população. Então a gente fica grato por isso, fica muito feliz com a confiança da nossa audiência, e você, nosso ouvinte, é um desses que acompanha o nosso programa toda sexta-feira de manhã aqui na Futura FM. Relembrando que hoje o programa não é ao vivo, mas não é por isso que não temos notícias atualizadas aqui. Temos sim. Queria falar aqui sobre duas questões bem interessantes, queria aqui agradecer publicamente ao deputado estadual Coronel Henrique, que esta semana enviou para nós aqui, através de ofícios, documentos, tanto para a Câmara como para a Prefeitura, informando emendas que ele está destinando para a nossa cidade. Estão aqui na minha mão os ofícios que ele mandou. Coronel Henrique, deputado estadual, parceiro nosso, uma pessoa que a gente confia muito no trabalho dele e fica feliz de que ele coloque em seu mandato Itajubá como prioridade sempre. Ele encaminha para nós aqui uma emenda de R$100 mil para transferência especial para ser aplicado na reforma da Escola Municipal Francisco Pereira Coutinho, o nosso CAIC, que é a escola municipal onde será implantada a nossa escola cívico-militar. Isso já está definido junto com o nosso prefeito Christian. Então, o Coronel Henrique, que é um defensor aí de primeira hora das escolas cívico-militares, ele esteve em Itajubá, visitou o CAIC, concordou que as estruturas lá são as mais adequadas para isso, e ele contribui com uma emenda de R$100 mil para que o CAIC se torne uma escola modelo, através do modelo de escola cívico-militar na nossa cidade. Também, através de outro ofício, o Coronel Henrique manda para nós a confirmação de uma emenda, inclusive já solicitando a abertura da conta para receber esse recurso. Já conversei com o doutor Nilo, nosso secretário de saúde, ele já providenciou isso também, para receber R$180 mil para a compra de uma ambulância tipo A. Aquela ambulância tipo van, sabe? Estilo van, que é grande, completa. Então, R$180 mil para a compra de uma ambulância também aqui em Itajubá. Nosso agradecimento ao Coronel Henrique pela atenção. Também o Coronel Henrique está encaminhando aí emendas para escolas estaduais. A Escola Estadual João 23, indicação nossa, ele manda R$50 mil para a compra de mobiliários e equipamentos. E a Escola Estadual Venceslau Braz, o nosso famoso Colégio Agrícola, R$40 mil também
para o Colégio Agrícola na forma de emenda do Coronel Henrique. Ficamos muito felizes com isso, gente. Por que a gente faz questão de deixar isso claro, tornar isso público? Porque é recurso, né, do povo, é recurso público que está sendo utilizado para a nossa cidade, voltando aí de Belo Horizonte, né, para cá, para ser aplicado no nosso município de maneira muito positiva. Nosso agradecimento, então, e o reconhecimento pelo trabalho do nosso parceiro aí, nosso amigo, e pelo qual a gente tem um grande carinho e tremendo respeito, o deputado estadual Coronel Henrique. Também aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao deputado Zé Silva, deputado federal Zé Silva, com a confirmação aqui do pagamento da terceira e última parcela de uma emenda no valor total de 250 mil que foi utilizada para a reforma da Praça da Imbel. Olha, para você ver, ouvinte, é importante a gente entender isso, até para a gente não cair em falsas conversas aí que a gente vê com frequência nas redes sociais. No meio público, as coisas demoram para acontecer. Esse recurso, essa emenda do deputado federal Zé Silva, para quem eu mando um grande abraço, no valor de 250 mil reais, ela foi destinada para Itajubá em março de 2018. Olha isso, nós estamos agora em junho de 2021. Em março de 2018, eu tinha acabado de tomar posse como vereador, lá no mandato anterior. Na minha primeira viagem que fiz, eu fui a Brasília para me apresentar ao presidente do meu partido, na época o deputado Zé Silva, presidente do Solidariedade, e fui lá me apresentar, olha, agora estou vereador, deputado, então estou aqui representando Itajubá e quero que o senhor inclua no seu mandato a nossa cidade como prioridade, como referência. Não era mais prazo de indicação de emenda, que tudo tem prazo, tem as datas certinho, então peguei ali no finalzinho mesmo, porque eu era suplente, assumi no meio do mandato, né, o cargo, e aí o deputado foi muito prestativo, muito sensível à nossa demanda, confiava já muito no nosso trabalho, já nos conhecia, e aí ele falou, Melo, nós temos algumas emendas aqui ainda a direcionar para alguns municípios. A grande maioria já tinha sido destinada, por causa do prazo já estava praticamente esgotado, e tinha algumas emendas. Para você ter uma noção, estou falando aqui de março de 2018. Essa emenda, desse recurso, se eu não me engano, era do Ministério do Turismo, que nem existe mais. O Ministério do Turismo nem existe mais. Era uma coisa assim, Ministério das Cidades, enfim, era um ministério que nem tem mais. É isso mesmo, Ministério das Cidades, que nem existe mais. O Ministério do Turismo ainda tem. E aí, era um recurso que só podia ser utilizado para reformas de praças. Tinha outras emendas lá, que o deputado mostrou na época, relacionadas à pesca, combate à seca, que eram coisas que para Itajubá não eram prioridade, não se encaixava aqui na nossa realidade. Mas tinha essa emenda, esse recurso do Ministério das Cidades, que era para reforma de praças. E aí ele perguntou, Melo, tem alguma praça em Itajubá que tenha relevância para ser reformada, necessidade? Eu falei, opa, tem sim. Tem a Praça da Imbel, onde morei por 5 anos, tem um carinho tremendo por aquele bairro, e é uma praça que qualquer itajubense aí, acima dos 40 anos, tem história para contar relacionada àquele bairro, àquela região da cidade, que é tradicional para nós, que é histórica para nós, que guarda aí uma série de fatos, né, importantes e marcantes na nossa história. Era lá onde a linha férrea terminava, o trem levava até lá, tem as famosas histórias dos natais da Imbel, os carnavais lá da Imbel. Então, é um ponto que precisava do nosso carinho, nossa atenção. E se a gente lembrar, em 2018, aquela praça estava completamente abandonada, no sentido de que precisava de uma reforma urgente. Então, na hora, eu nem hesitei e falei, temos sim, deputado, temos uma praça assim, muito importante para a história de Itajubá, que precisa ser revitalizada, recuperada, para voltar a ser um ambiente saudável, um ambiente para ser frequentado pelas famílias da nossa cidade. Isso lá em 2018, gente, a gente nem sabia o que era pandemia, não sabia nada disso. E agora, ao longo desse tempo, todo o trâmite burocrático foi feito, questão de projeto foi apresentado, foi aprovado, a Caixa Econômica liberou o recurso e vem liberando o recurso, ele é liberado à medida que a obra acontece, e agora a obra já foi praticamente concluída, falta só os bancos, já falei até para o prefeito o prefeito Christian, falta os bancos lá da praça, hein? E agora sai aí a última parcela paga, completando 250 mil. Então, para você ver
como é que funciona no serviço público, na questão pública, que nós precisamos ter paciência e as coisas não acontecem do dia para a noite. E o que eu vejo muito aí, e por isso eu uso o nosso espaço aqui, o nosso programa, para deixar você, ouvinte, muito ciente de como as coisas de fato funcionam, para a gente não cair fácil em papos muito agradáveis que a gente ouve, principalmente nas redes sociais. Ah, eu pedi ontem uma coisa, saiu hoje. Aconteceu isso agora, essa semana aqui. A decisão que o Estado tomou de reabrir, de mudar, né, as restrições aí, flexibilizando um pouco mais para as academias e para os salões de beleza. Ah, mas o que não faltou foi pai, como diz, para a bezerra que morreu aí. Todo mundo foi, fui eu que fiz, fui eu que consegui, fui eu que pedi. Gente, não é assim que funciona. Não é uma pessoa que pede e no dia seguinte a coisa acontece. É toda uma é necessário todo um movimento, um processo que é difícil, é burocrático, é arrastado. E a diferença entre fazer acontecer e não fazer acontecer é você não desistir. Quando você não desiste, você insiste, você consegue o resultado. Essa é a diferença na política. Se você não desistir, um dia o resultado vem, mas você tem que ficar acompanhando. Nós temos uma novela conhecida na cidade já, que é a famosa novela da Copasa. Quem não já reclamou um dia da Copasa? E nós estamos aí numa luta longa e difícil de combate aos abusos, ao exagero da taxa de esgoto, ao serviço que não é prestado. Ontem mesmo eu recebi aqui no meu celular imagens do esgoto da Copasa sendo jogado ali perto da ponte P4, né? Isso não é novidade para ninguém e a gente tem que conviver com isso e aceitar isso. Não podemos aceitar calado. Então, todo esse trabalho é feito, é um trabalho de formiguinha sim e de insistência. Não é porque eu vou pedir uma coisa hoje que vai acontecer amanhã. Infelizmente não é assim. A gente já sabe que a partir de 1º de agosto acabou aquela taxa de 100% de esgoto. Não vai ter mais aquela história da minha conta de água dobrar de valor, como acontece hoje. A partir de 1º de agosto acabou isso. A taxa maior que a Copasa vai cobrar é no valor de 74%. É alta ainda? É alta ainda. Era o que nós queríamos? Não era o que nós queríamos. Mas é resultado de uma luta insistente. Foi o Melo que conseguiu isso? Não. O Melo foi um que falou muito e que vem falando em toda oportunidade que tem fala. E não é só fala, faz. Apresenta documento, apresenta evidências de falha, questiona juridicamente, judicialmente, vai na ARSAI, que é a agência reguladora, vai em deputado que tem relação direta com a comissão de meio ambiente ou que trata de tratamento de saneamento básico, vai na prefeitura, aperta a prefeitura para que o departamento jurídico questione o contrato. Este é o trabalho. Assim como aqui em Itajubá nós fizemos isso, também outra cidade fez, e o resultado desse esforço foi agora uma decisão que acabou com essa taxa de 100%, baixando para 74% o limite da taxa de esgoto é cobrado. Então, essas pequenas vitórias que nós vamos alcançando são resultado de um trabalho longo, contínuo e de insistência. O que me incomoda é que eu vejo, aí vez ou outra, algum herói aparecendo. Agora eu vou resolver. Não vai resolver agora. Já é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, há 1, 2, 3, 4 anos aí, e que os resultados vêm sendo alcançados aos poucos, devagarinho. Mas é assim que a gente faz. E não existe um pai para a criança, não. Quando a criança é bonita, tem um monte de pai que aparece, né? Mas quando o filho é feio, aí o pai não aparece. Importante a gente estar ciente das coisas que acontecem, para não sermos induzidos ao erro, não cairmos em conversa fiada aí de herói de internet que aparece vez ou outra. Então, a gente tem que estar sempre ciente disso aí. Então, essas duas notícias aqui importantes, os ofícios que recebemos com as emendas do deputado Coronel Henrique, que aqui agradeço, e do deputado federal Zé Silva, que manda aí a última parcela para o pagamento da reforma da Praça da Embel, que eu tenho um grande carinho por esse bairro e tenho orgulho de dizer que pude contribuir aí. O meu tijolinho foi colocado nessa luta. A prefeitura realizou a obra e, como eu disse, ainda falta só colocar os bancos ali, mas a Praça da Embel realmente está bem bonita, diferente daquilo que a gente via em 2018, 2019. Tá? É um bairro que merece muito do nosso carinho. Nosso programa hoje vai ter um segundo bloco muito importante, porque nós vamos conversar
com o subsecretário de Desenvolvimento Regional, Douglas Cabido. Daqui a pouco ele vai entrar no ar aqui com a gente. Por isso o programa está sendo gravado, mas você vai ter a oportunidade de ouvir o subsecretário falando sobre o Minas Consciente. O que é isso? Por que isso existe? Como que isso afeta a minha vida? Por que isso é importante ou não é importante? É nesse sentido que nós vamos conversar daqui a pouquinho com o subsecretário no segundo bloco. Agora, nós vamos para o intervalo. Aproveitando esse intervalo, nós vamos ouvir os comentários políticos de João Vitor Amaral, esse nosso amigo que contribui com o nosso programa toda semana, com seu comentário, sempre uma visão política da juventude mais jovem. E você acompanha conosco agora os comentários do João Vitor Amaral. João Vitor, é com você. Na volta, a gente retorna já com o nosso amigo, o subsecretário Douglas Cabido, para uma entrevista sobre o Plano Minas Consciente, que vem aí do governo do estado para ajudar no combate à pandemia, mas garantindo, pelo menos essa é a ideia, garantindo que os nossos comerciantes possam trabalhar em paz e em segurança. João Vitor, é com você, daqui a pouco a gente retorna com o nosso entrevistado de hoje. Olá a todos os ouvintes da Rádio Futura FM, aqui quem fala é o João Vitor Amaral, em mais um comentário semanal aqui nos bastidores da política. O tema de hoje é um tema um pouco preocupante devido a algumas notícias que tivemos nos últimos dias. Bom, saiu recentemente alguns documentos, que foram publicados após uma longa investigação da inteligência norte-americana, apontando uma nova hipótese em relação à origem do coronavírus. Houve também uma matéria recente do Fantástico na Rede Globo em relação a isso, porém uma matéria que, ao meu ver, é um pouco tendenciosa. Bom, o Instituto de Virologia de Wuhan tem uma forte história em relação à manipulação genética e, inclusive, a estudos em relação a vírus semelhante ao coronavírus que causou a pandemia que agora estamos vivendo. Segundo a inteligência norte-americana, algumas investigações apontaram que antes do surto de coronavírus na província de Wuhan, na China, onde aconteceu o primeiro surto, aproximadamente um mês antes, cientistas do laboratório de virologia daquela mesma província foram internados com sintomas parecidos com a da Covid-19. Até então, até essas notícias virem à tona, o governo chinês tem sido frequentemente firme em relação a negar qualquer uma dessas hipóteses da possível origem laboratorial do vírus, porque eles sabem que se isso realmente for descoberto, eles vão ter que se responsabilizar. E o mais escandaloso em relação a isso é que muitos de nós já não estamos assim tão surpresos em relação ao governo da China, porque nós sabemos que nós não podemos confiar em informações de uma ditadura. Uma ditadura mente e faz tudo, até coisas piores, para manter o seu poder. Antes dessa informação vir à tona, muitas pessoas públicas já batiam nessa tecla de suspeita em relação ao governo chinês estar mentindo ou escondendo algumas informações em relação à possível origem do coronavírus. E essas pessoas que apontaram essa suspeita antes dessas matérias virem à tona, na época foram completamente ridicularizadas, chamadas de obscurantistas, de conspiracionistas. E eu me refiro aqui, por exemplo, ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi chamado o tempo todo de conspiracionista por estar acusando o governo chinês de ter sido responsável pela origem desse vírus. Porém, agora, essas suspeitas, que já eram faladas por Trump, estão realmente ainda mais fortes. E o mais engraçado é que essas pessoas, como Donald Trump, que falaram a respeito disso, na época foram fortemente censuradas. Porém, antes de serem censuradas indiretamente ou diretamente pela ditadura chinesa, elas foram censuradas pela própria mídia, pela mídia de seu país, pela mídia ocidental. E eis o grande problema que eu vejo hoje em dia e que muitas pessoas
falam, né? Que é um problema moral. Parece que o homem moderno perdeu completamente a sua capacidade de discernimento moral. Ele prefere acreditar em uma ditadura do que ouvir, pelo menos com atenção, os seus conterrâneos. Enquanto continuar assim, nós não sabemos qual que vai ser o futuro da civilização ocidental e também da liberdade e de outros direitos básicos que não existem sob custódia do governo chinês. Bom, esse foi o comentário semanal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Bom dia, ouvintes da Futura FM. Estamos aqui de volta do nosso programa Nos Bastidores da Política com o Tenente Melo. Desta vez, a parte gravada, conforme eu havia prometido, em entrevista com o subsecretário de Desenvolvimento Regional do governo do Estado de Minas, Douglas Cabido. Ele lá em Belo Horizonte, nós aqui em Itajubá. Essa entrevista foi gravada na quarta-feira à tarde e agora, sexta-feira, nós estamos transmitindo para todos vocês que acompanham o nosso programa. Lembrando que esse programa pode ser acompanhado tanto pela rádio, como também pelo Facebook da Futura FM. Nosso bom dia ao nosso amigo, subsecretário Douglas Cabido. Bem-vindo ao programa Nos Bastidores da Política, Douglas. É um prazer poder falar com você mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Tenente Melo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Futura, de Itajubá e toda a região. Espero que todos estejam bem e que a gente possa ter uma conversa proveitosa, esclarecer algumas dúvidas, né, Melo, que porventura possa estar suscitando aí no município e a gente esclarecer da melhor forma possível. Dúvidas temos muitas, Douglas. Dúvidas temos muitas. Para quem não sabe, o Douglas ele é parte da equipe do governo de Minas que trabalha no programa Minas Consciente, no plano Minas Consciente do governo Zema. Então ele sabe muito bem como as coisas funcionam lá. E aqui na nossa cidade, não foi diferente também em algumas outras cidades, houve muita dúvida em relação à alteração que houve no plano Minas Consciente nos últimos dias, lá no feriado de Corpus Christi. E aí essas dúvidas surgiram, algumas prefeituras interpretaram de um jeito, outras prefeituras interpretaram de outro jeito. Agora a gente já tem aí notícias mais atualizadas, as coisas já estão mais amenas e as pessoas podendo aí entender melhor. Então nada melhor do que ouvir uma pessoa da área técnica, alguém que participa desse trabalho de maneira técnica. O Douglas, eu conheço de longa data, lá pelos anos de 2014, 2015, algo assim, Douglas. O Douglas está trabalhando no governo do estado há muito tempo e hoje ocupa a subsecretaria. Fala só um pouquinho para nós, Douglas, de onde você veio? Como é que você veio parar aí na equipe do Fernando Passalho, que é o nosso amigo também, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas? Bom, Tenente Melo, eu sou formado na Fundação João Pinheiro, né, que é a escola de governo do estado de Minas Gerais, então eu sou servidor de carreira aqui do estado e a minha vida inteira aqui, profissionalmente, estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, passei pela diretoria de pequenos negócios, depois me tornei superintendente de potencialidades regionais e hoje ocupo a cadeira aqui, a pasta da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, no qual nós trabalhamos aqui com diversas temáticas, né? Felizmente, Itajubá é um município parceiro, é uma cidade extremamente próspera, que sempre adota aí as nossas políticas de um bom grado. Temos recentemente a Lei de Liberdade Econômica aprovada no município. Nós vamos falar sobre isso. Inclusive de sua autoria aí, que foi sancionada pelo prefeito Christian. Sim. Então, os arranjos produtivos locais, tudo está aqui na nossa alçada. E também o Minas Consciente. Desde seu nascimento lá atrás, até diversas evoluções que ele foi tendo, e esses ajustes que a gente brinca, né, Melo, que o Minas Consciente é uma política infelizmente necessária. A gente não queria que o Minas Consciente existisse, no final das contas, porque significa a pandemia. Mas a gente tem certeza que os resultados, apesar de algumas medidas um pouco mais duras em certos momentos, eles, para Minas, têm tido um repertório aí positivo, um resultado bem positivo em relação ao restante do Brasil. Então vamos falar do Minas Consciente um pouquinho. O que aconteceu, Douglas, na quinta-feira da semana passada, ali, Corpus Christi, que o governo do estado entrou com novas restrições em algumas regiões, e a nossa região aqui do sul de Minas foi uma delas. O que aconteceu? Como é que isso se desenhou? Acabou gerando uma série de dúvidas e questionamentos por parte de alguns, mas agora a gente já tem um esclarecimento melhor. Traz para nós como é que isso foi visto do lado de vocês. Porque algumas pessoas falam mal do Minas Consciente, mas eu que acompanho o trabalho de vocês, a gente sabe que a ideia é orientar, é ajudar os municípios mineiros a enfrentar esse momento difícil pelo qual nós passamos.
Como é que isso aconteceu e como é que chegaram nesse resultado, nessa decisão de restringir mais as atividades da onda vermelha? Bom, até puxando um pouquinho para trás, explicando até qual que é a ideia do Minas Consciente, né, Melo? O Minas Consciente, ele vem para, de fato, subsidiar a tomada de decisão do prefeito, do gestor público municipal. Minas são 853 municípios, cada um em sua região, na sua micro-região, que corresponde aí também a polos de assistência de saúde. Então, a tomada de decisão do prefeito pode impactar em outros municípios vizinhos. Itajubá é um município polo, Poços de Caldas é um município polo, Pouso Alegre é um município polo, que congrega aí diversos municípios ao seu redor, que dependem da assistência médica desses municípios polo. Então, e assim é feito o sistema de saúde, o SUS é feito assim, foi feito para assistir a toda a população gradativamente aí na complexidade do tratamento. A Covid, infelizmente, ela implica em tratamentos extremamente complexos que exigem recursos humanos, recursos físicos, uma questão importante de medicamentos, no qual o governo faz a gestão para os 853 municípios. Então, o governo de Minas ampliou, junto com os prefeitos, a quantidade de leitos ofertados para os cidadãos mineiros, mais do que dobramos, mas, ainda assim, a pandemia ela acelera de um modo, em 2021, que lá atrás, em 2020, a gente achou que não era possível, a gente achou que estava no pico, em junho e julho de 2020, mas vem essa nova cepa, a P1, que aumenta de forma quase inacreditável a quantidade de casos no nosso estado e no país também. Os primeiros casos vieram de Manaus, etc. A história que todo mundo aqui já conhece. Então, em janeiro, quando a gente trouxe as mudanças do Minas Consciente, no qual, na onda vermelha, na onda amarela, na onda verde, todas as atividades podem funcionar, mas com níveis de restrições diferenciados. Mas entendendo que todo comércio é essencial, que toda atividade econômica faz parte de uma cadeia produtiva que deve ser mantida. Porém, quando chega em março, se eu não me engano, a P1 vem para o estado, os casos explodem, foram questões de 2 semanas. A gente pode pegar efeito aí de eleição municipal, de Natal, de férias, que as coisas saíram do carnaval, as coisas saíram completamente do controle e, infelizmente, nós tivemos um número assustador de óbitos de pessoas sem assistência médica. E isso, para o governo de Minas, sempre a questão da vida foi colocada em primeiro lugar, não podemos abrir mão disso. Não renegando a economia, do qual eu trato aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trata, mas as vidas são irreparáveis, então o esforço do governo sempre é para preservar vidas. Então, a partir de março, veio a onda roxa. O governo viu necessidade, inclusive diversos prefeitos solicitando medidas mais drásticas para o governo do estado, para tentar frear um pouco a pandemia. A onda roxa veio, um remédio totalmente amargo, que, do ponto de vista econômico, no qual eu trabalho, no qual a Secretaria desenvolve, como eu disse, é catastrófico, mas, naquele momento, o governo entendeu que não havia outra possibilidade. E não foi de forma isolada, né, Melo? Isso foi no Brasil inteiro. Não foi uma decisão da cabeça do governador Romeu Zema, que é um cara que entende de mercado, entende de loja, ele veio desse setor e sabe os efeitos que isso pode causar para a cadeia como um todo. Mas não havia ali outra receita a não ser essa naquele momento. E quando, 40, 30 dias depois, a onda roxa é desfeita no estado, ela passa para a onda vermelha, infelizmente, eu falo infelizmente, houve um entendimento por parte da população que as coisas estavam relaxadas, que a Covid tinha sumido. Não. Simplesmente a gente foi para o nível mais restritivo do plano Minas Consciente. E, de novo, a gente viu uma série de aglomerações, uma série de questões que promoveram aí, novamente, um aumento de casos. Nessa perspectiva, e para evitar uma medida mais dura quanto à onda roxa, a Secretaria de Saúde, por meio do COIS, que é o Centro Emergencial de Saúde, optou por trazer à onda roxa algumas medidas mais drásticas, antes de necessitar de uma onda roxa. Então, para a onda vermelha, algumas medidas mais drásticas, antes pretendia. Uhum. Dando aí a possibilidade desses municípios, dessas regiões, não entrarem em onda roxa, porque os casos explodiram de modo assim, impressionante. Então, a gente viu diversos prefeitos, já por conta própria, tomando medidas mais restritivas, e
a gente não pode abandonar essa questão. E as decisões do governo, também dos prefeitos, são acompanhadas pelos órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores. Então, não é uma decisão fácil, infelizmente, mas houve mais uma vez uma explosão de casos, no qual, se a população não se conscientizar, se não houver aí um entendimento por parte do que a gente está vivendo, fatalmente, medidas mais duras podem surgir. É o que a gente não quer. Então, essa onda vermelha mais restritiva é como se fosse um cartão amarelo, porque se continuar assim, não vai haver outra alternativa, senão um fechamento mais pesado, que é o que a gente, de novo, não quer. A gente é a última saída, a medida é o botão vermelho do fim do mundo, né, que o pessoal aperta. Então, a gente não quer isso em hipótese alguma. Conta com as pessoas, conta com os prefeitos, para que isso, de fato, a gente não precise desse remédio tão amargo. Esse remédio chegou num momento complicado, Douglas, porque foi em pleno feriado, algumas prefeituras tiveram dificuldade aí de regularizar a questão nos seus municípios, de levar a informação a todos. Os donos de academia e de salão, principalmente, foram pegos totalmente de surpresa, e tinha um agravante nisso tudo, que para quem não tem namorado pode não significar muita coisa, mas para quem é dono de comércio significa. A data festiva, Dia dos Namorados, é uma data que o comércio espera com muita expectativa. Ela está ali equiparada a Natal, Dia das Mães, e em seguida vem Dia dos Namorados. E foi pego exatamente na semana que antecipava essa data, amanhã, Dia dos Namorados, sábado. Como é então que... Aí eu sei que desde segunda-feira a gente se falava. Eu lembro que segunda-feira cedinho eu já liguei para o Douglas e falei, Douglas, ajuda a gente. Tá um conflito de interpretações aqui que a gente precisa chegar num consenso. E o Douglas falou, aqui também nós precisamos passar informações mais claras para a população. E aí como é que vocês chegaram nesse consenso, alterando essas restrições agora já, inclusive, para sábado, para o Dia dos Namorados? Como é que chegou nesse trabalho? Você falou que é o COIS, né? É o Centro de Operações de Emergência e Saúde. É um comitê, são várias pessoas que decidem? Não, o COIS ele é uma instância técnica dentro da Secretaria de Saúde, que faz ali as ponderações técnicas a respeito da Covid. Então, incidência, número de leitos, algumas sugestões de ação. Nessa governança vem para o grupo executivo, no qual eu participo, que é quem pega as decisões, pega esses insumos que o COIS oferece. A gente do desenvolvimento econômico traz os aspectos econômicos da pandemia, dos efeitos, enfim, de como está andando. Participam também desse grupo a Secretaria-Geral do Governo, que é quem reporta ao governador diretamente, a Secretaria de Governo, que é que lida com as prefeituras e com a Assembleia Legislativa, Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a AMM. Existe a AMM, Associação Mineira de Municípios, também participa das reuniões, porque é uma decisão que vai afetar diretamente o município. Sim. Então, a gente entendeu naquele momento que existe um ponto também, né? Feriado sempre é um ponto crítico. Feriado sempre é um ponto, é um momento em que a gente sempre percebe que depois de um feriado há um aumento expressivo de casos. Então, o governo teve que tomar essa decisão, até mesmo de um modo quase intempestivo ali, de surpresa, pois havia um crescimento exponencial de casos no estado e o feriado poderia tornar ainda mais explosivos esses casos. Então, por isso que a decisão foi tomada entre quarta e quinta-feira, ali já no feriado, para tentar diminuir e também passar essa mensagem. A gente sabe que o setor produtivo depende de uma previsibilidade, principalmente bares e restaurantes que tratam de insumos perecíveis, a academia ali, enfim. A gente sabe disso tudo, mas, infelizmente, são momentos de exceção, né? E o governo se viu nessa necessidade. Partindo disso, nessa semana, houve discussões mais profundas dentro do grupo executivo e do próprio COIS, com algumas sugestões de alteração dos protocolos. Entre elas, a permissão para academias e salões de beleza funcionarem até 19 horas, com horário marcado e aferição de temperatura na porta, com todo o protocolo sanitário e ainda mais rígido essa fiscalização. A gente sempre pede isso, que é um momento de muita necessidade de compreensão por parte do setor produtivo. E uma excepcionalidade para esse final de semana
que vai vir agora no Dia dos Namorados, que é uma data extremamente importante para o comércio, para os setores de bares, restaurantes. É a 7ª melhor data do comércio, do setor como um todo, que movimenta na casa de 2 bilhões de reais no Brasil inteiro. A gente sabe que o setor de bar e restaurante é o setor mais afetado pela pandemia, mais de 50% operando em prejuízo, 76% fecharam abril com prejuízos. Então, assim, é um setor que depende muito. E o setor de bares e restaurantes, especificamente no sábado do Dia dos Namorados, numa sexta-feira ou num domingo, é uma data que não pode abrir mão. Então, o governo, entendendo a questão sanitária, abrindo exceção pelos aspectos econômicos dessa data específica, que é o Dia dos Namorados, vai abrir essa exceção que vai poder funcionar até as 22 horas, como é o funcionamento normal da onda vermelha. A partir de segunda-feira, as regiões que têm quadro, cenário desfavorável, tanto de assistência quanto de epidemiológica, né? Ou seja, associando aí a questão que requer muita atenção dos hospitais e da incidência como um todo na região, voltam na segunda-feira às 19 horas. Mas já podendo funcionar academia e salão de beleza até esse horário também. Eu tenho certeza, Melo, que vai dar um alívio muito grande para o pessoal. O setor produtivo vai compreender, entender a necessidade de seguir os protocolos e as regras. E fiscalizar aquelas aglomerações, aquelas questões, cobrando o seu vizinho, cobrando o seu colega empreendedor que não faça, porque todo mundo vai ser prejudicado no final das contas. E com a vacinação acelerando, Melo, antes de passar a palavra para você, desculpa, a gente tem certeza que a gente vai ultrapassar esse momento o quanto antes. Com certeza. Quando um não cumpre, todos pagam, né? Todos ficam prejudicados com isso. Nós temos um caso aqui, Douglas, nós ficamos pertinho de Campos do Jordão. Não é seu caso aí de Belo Horizonte. Mas infelizmente. Nós aqui de Minas, infelizmente. Nós aqui estamos pertinho de Campos do Jordão. E todo mundo viu aí nas mídias, né, como o que aconteceu no feriado em Campos do Jordão. Foi uma aglomeração, né, inadmissível, inexplicável, a quantidade de gente que se concentrou. E tinha gente de Itajubá lá em Campos do Jordão, nesse feriado. Então, assim, é um momento que realmente a gente não pode dar uma de João Dória agora, né? Ir para a praia, ficar pegando sol. Não é a hora, gente. Não é a hora. Tem que se preservar. Exatamente para não comprometer ainda mais aqueles que precisam manter o seu negócio funcionando, aberto, né, para garantir a sua renda, poder pagar os seus funcionários. Ô Douglas, então, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, restaurantes até às 22 horas, respeitando o distanciamento, o limite de pessoas, aferição de temperatura, mas pode levar namorado e o namorado para jantar fora, né, guardando essas considerações. E até uma brincadeira aqui, Melo, no Dia dos Namorados é mais fácil conter aglomeração, né? Porque sempre é de casal. É sempre de casal, então cada mesa só 2, não tem que juntar. Não é dia de a galera sair, não, é só dia dos namorados sair. Então deixa para os namorados curtir esse final de semana. E aí, a partir de segunda-feira, então, academias e salões retornam. A partir de segunda-feira, já funcionamento a partir das 19, né? Eu sei que seu horário é corrido, a gente não vai tomar muito seu tempo, não, mas antes de encerrar, eu queria só 2 considerações. Uma ainda sobre o Minas Consciente. Uma coisa que nos incomoda muito. Itajubá, os números de Itajubá, se você olhar especificamente, não são tão ruins. Já passamos por fases bem complicadas aqui, inclusive em março, como você mesmo citou. Mas hoje, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que estão em tratamento hospitalar, caiu bastante. Graças a Deus, e a gente quer que continue assim. Para isso, temos que fazer a nossa parte. O que nos incomoda? A partir do momento que a gente cumpre as regras, a orientação do Estado vem e a gente cumpre, e a Prefeitura tem feito isso, e vemos cidades vizinhas, cidades próximas, descumprindo ou não estando no Minas Consciente. Como é que você imagina que a gente se coloca nesse momento? Imagina a cabeça de um dono de academia, de um dono de um proprietário de salão de beleza, de barbearia, que está, no momento, pagando mais que todos, porque está tendo que fechar o seu negócio, passou por esse sufoco aí na última semana, e vê que Pouso Alegre, Poços de Caldas, são cidades polos próximas de nossa, não estão sequer no Minas Consciente. E quando a UTI deles lota, vem para cá, vem para Itajubá lotar a nossa UTI. Como é que vocês daí enxergam essa questão? Vamos lá, é uma questão complexa, Melo. Por quê? Não estou pedindo solução não, tá, meu amigo? Por favor, longe. Mas é para a gente ouvir realmente quem está do lado de lá vendo essa situação, para a gente ver, até saber que vocês também têm essa acessibilidade do lado, estando aí em Belo Horizonte, tomando as decisões. É uma questão, porque como eu disse no início, né, o sistema de saúde
ele é feito para ir atendendo à medida que vai sendo demandado. E, por exemplo, Itajubá é a micro-região de Itajubá, os municípios vizinhos, Santa Maria da Fé, Santa Rita de Sapucaí, Delfim Moreira, Venceslau Braz, exatamente. Piranguinho. Quando as micro-regiões vão se sobrecarregando, elas vão para a micro-região vizinha, ou para aquela que tem mais possibilidade de assistência. Então, assim, é um sistema compartilhado. Se vier um cidadão de Manaus aqui em Belo Horizonte, ele vai ter que ser atendido da mesma forma. Da mesma forma que o Belo Horizontino for para Manaus, vai ter que ser atendido da mesma forma. Então, essa é a natureza do SUS. E o Minas Consciente, ele vem justamente para isso, para dar coordenação dentro dos municípios. Agora, o STF deliberou que os municípios também têm competência para legislar sobre medidas de restrição, de combate à Covid. Então, quanto mais municípios estão em um mesmo movimento, melhor para o Estado e melhor para o cidadão, no final das contas, que vai ter uma isonomia de tratamento. Mas o Minas Consciente ele não é obrigatório, ao menos que esteja na onda roxa. Aí é, de fato, obrigatório e vinculativo. Mas o Minas Consciente ele não tem esse caráter obrigatório ao município, sim, para subsidiar a decisão do prefeito, e ele vê que está amparado pelo governo de Minas. E não só isso. Quando ele compartilha a adesão ao governo de Minas, ele fica mais tranquilo em relação aos órgãos de controle, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, uma vez que ele tem certeza que está amparado por questões estritamente técnicas, como eu disse, do COIS, do Grupo Executivo, do Comitê Extraordinário, da nossa Secretaria de Saúde. Então, existe esse conflito, mas para o Minas Consciente que hoje nós temos mais de 650 municípios aderidos ao plano, de 853, a gente fala que é um sucesso por conseguir coordenar mais de 70%, 80% dos municípios. Mas um ou outro município entende que consegue fazer da maneira individual e pode haver aí, de fato, uma divergência com o município vizinho, gerando todos esses aspectos. Inclusive, Melo, um ponto de preocupação nosso é que quando há excesso de diferença entre as medidas de um município e outro, pode gerar um fluxo. As pessoas vão, como você disse, para Campos do Jordão. As pessoas vão para Campos do Jordão porque está mais flexível. Se contamina em Campos do Jordão e volta para Itajubá, por exemplo, não fazendo aquela medida restritiva que Itajubá está cumprindo, seja tão eficaz. Então, quanto mais similaridade entre as políticas, melhor vai ser o combate da Covid, inclusive assistencial, em termos epidemiológicos. Maravilha, Douglas. Muito obrigado por esse esclarecimento. Espero que a gente possa ter uma semana um pouco mais tranquila daqui para frente, já que essa que passou aí foi um tanto conturbada aqui em Itajubá. Agora, só para a gente encerrar e poder te liberar, eu queria falar um pouquinho sobre o Minas Livre para Crescer. Legal. Afinal, Itajubá, quando eu encontrei com você e com o Fernando Passaro e com o governador Zema lá em Varginha, em janeiro desse ano, e que vocês me apresentaram o programa e a possibilidade de nós aprovarmos no município uma lei de liberdade econômica, eu agarrei aquilo ali com as duas mãos, voltei para Itajubá, protocolamos essa lei na Câmara, tivemos a aprovação dessa lei por unanimidade e o prefeito sancionou. Então é um programa que vocês coordenam daí e que a gente faz questão de participar. E eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes qual que é a ideia. Eu vi que Minas já é a campeã, né, já é o estado campeão do Brasil em não ter, como é que vocês falaram lá? Alvará. Alvará, isso. Isenção de alvará. Como é que vocês estão enxergando isso? De que maneira isso faz diferença na vida da pessoa que está nos ouvindo agora, do ouvinte do nosso programa? Bom, Melo, essa é a nossa principal pauta aqui na secretaria, da minha subsecretaria aqui, na qual eu atuo, que é facilitar a vida de quem empreende. Infelizmente, eu falo que infelizmente a gente vive um momento como o da Covid, porque se não fosse a Covid, o nosso estado estaria assim, voando ainda mais. Para comparação, nós atraímos em investimentos empresas que acreditaram no estado, estão abrindo novas plantas, em fazer novos investimentos. Nós atraímos em 2 anos e meio de governador Romeu Zema 130 bilhões de reais. A título de comparação, na última gestão, foram 26 bilhões em 4 anos. Então, em 2 anos e meio, fizemos aí quase 5, 6 vezes mais. E fomos o único estado na região sudeste, mesmo em 2020, em tempos de pandemia, pior crise econômica de todos os tempos, a ter números positivos de emprego. Então, isso é fruto de trabalho.
estamos desburocratizando, aplicando a Lei de Liberdade Econômica no nosso estado, que vem aí o Minas Livre para Crescer, que tem como objetivo tornar o nosso estado o lugar mais fácil para se empreender do Brasil. Então, o governo federal sancionou a lei federal, o governo estadual regulamentou a lei por meio de um decreto, trazendo para o Executivo Mineiro todas as questões de liberação de alvará para atividade de baixo risco. Hoje, Minas possui mais de 700 atividades econômicas dispensadas de alvará. Somos o primeiro estado do Brasil, no ranking nacional, que, a título de comparação, o governo federal trabalha com uma lista de 287 atividades. Então, mais do que dobramos, aí, quase triplicamos a quantidade de atividades dispensadas. E o município de Itajubá, seguindo o exemplo de outros, Melo, aí, parabéns pela iniciativa. Você, se eu não me engano, o vereador Robson, né? Sim, nosso presidente da Câmara, o vereador Robson, coautor do projeto. O vereador Robson, coautor do projeto, o prefeito que sancionou, levando essa ótima iniciativa para o município, levando os aspectos de desburocratização, de presumir a boa-fé do empreendedor, trazer a questão da aprovação tácita para a gestão municipal, ou seja, quando o empreendedor protocolar algum ato de liberação no município, que ainda depende do município, o município agora tem um prazo para a resposta. Caso o município, a prefeitura, não consiga responder no tempo estimado ali, está aprovado tacitamente, o empreendedor não vai ser mais punido. Então, estamos trabalhando esse colchão para Minas. Quando as coisas se acalmarem, Melo, você pode ter certeza que daqui a pouquinho não vai ter mais Covid, vai estar todo mundo com o braço vacinado, bonitinho aí. Minas vai estar lá na frente. Minas vai ser referência nacional. Hoje, inclusive, eu participei de uma reunião com o pessoal de Goiânia, explicando Minas Livre, porque eles querem aprender. Na semana retrasada, eu participei de Pernambuco. Minas, hoje, é uma referência nacional em questão de melhoria do ambiente de negócios. E os municípios que aderirem vão fazer parte desse movimento. Então, Itajubá está de parabéns, porque quando a gente está falando de pandemia, a gente tem que falar de respostas do poder público. E o Minas Livre para Crescer, a Itajubá Livre para Crescer, como vocês fizeram aí, é uma resposta assertiva quanto aos problemas que o empreendedor vai ter. Se hoje a gente fala de restrição, amanhã a gente tem que dar um choque de liberdade, um choque de empreendedorismo no nosso município. Então, é isso que o Minas Livre traz, e a gente está muito orgulhoso dos resultados no estado, e que municípios importantes como Itajubá sigam os nossos passos e contem com o governo de Minas para aprimorar ainda mais a política, trazer mais investimentos para o município. Douglas, muito obrigado. Você pode ter certeza que a gente vai estar sempre com essa parceria, porque a gente acredita de fato no trabalho de vocês. Quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa aqui. Tenho certeza que as informações que você trouxe são importantes para o nosso ouvinte. Deixa aqui o nosso abraço aí para o secretário, Fernando Passalho, para a Kathleen também, subsecretária, sua colega de trabalho, tivemos a oportunidade de conhecê-la aí no passado recente. Então, um abraço a toda a equipe de vocês. Aguardamos em breve aí, deixa melhorar a situação, a visita de vocês aqui em Itajubá, que eu acho que a gente tem muita coisa. E eu quero levar vocês lá na Unifei, lembra? Eu falei que tem obras aqui de grande porte acontecendo na cidade, a construção de um laboratório que é único do país, do pré-sal, aqui em Itajubá. Não temos petróleo, mas o laboratório do pré-sal é em Itajubá, por incrível que pareça, graças à capacidade tecnológica da nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Estamos aqui, qualquer coisa que você quiser passar informação para a nossa população, use aqui o nosso canal à disposição, a rádio ou através da Câmara, a gente pode levar a informação vinda do governo de Minas para a nossa população de Itajubá e aqui da nossa micro-região também. Mais uma vez, obrigado por tudo. Nos reencontramos aí em breve. E boa sorte e, por favor, muita sensibilidade sempre que for decidir. Eu sei que você é a voz de nós que queremos trabalhar, queremos produzir aqui, né, na ponta da lança do lado de cá. Eu sei que você é o que nos representa aí junto ao comitê, junto ao governo de Minas, para que a gente possa trabalhar com segurança, mas poder trabalhar com liberdade. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mélio. Obrigado a todos, pessoal. Bom, gente, então o nosso programa hoje encerra por aqui. A entrevista aqui, quero agradecer muito ao nosso amigo Douglas Cabedo pela entrevista. Hoje é sexta-feira, amanhã, Dia dos Namorados, novas regras do Plano Minas Consciente aí. Muito cuidado, nós temos aí, a pandemia está aí, nós estamos com a nossa UTI lotada. Não é todo mundo de Itajubá, isso é até uma questão que muita gente coloca. Nossa, mas Itajubá
dos leitos que estão na UTI do hospital da Santa Casa, nós temos menos de 30% de pacientes na cidade. A maioria é de fora, de outras cidades, até de outras macro-regiões. Sim, é verdade. Os nossos hospitais são regionais, então eles podem receber pacientes de várias outras cidades. Os nossos números são melhores do que eram no passado recente aí, mas ainda há preocupação, porque o sul de Minas como um todo está com os números crescentes dos casos de Covid. Então, gente, muito cuidado. Um ótimo final de semana a todos, que possamos aí ter proteção. Deixa sábado amanhã, deixa os namorados poderem curtir os restaurantes. Se você não tem namorados, fique em casa esse sábado, já que o acesso aos restaurantes está sendo restrito. Então, deixe que os namorados possam curtir sua noite, garantindo o distanciamento. Se for sair de casa, use a máscara, use o álcool em gel. Vamos ter cuidado, porque afinal, os nossos profissionais de saúde estão já no seu limite e precisam da nossa colaboração para que essa pandemia possa ir embora o quanto antes. Que a vacina possa chegar a nós, ou para eu, como professor, logo estarei vacinado, assim espero. Vamos aguardar aí o andamento da vacinação. Desejo a todos aí um excelente final de semana e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nos reencontramos aqui, diretamente da Rádio Futura FM, para você, nosso ouvinte, nos bastidores da política com o Tenente Melo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.